Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Nós estamos aqui no 31º Simpósio de Logística e Supply Chain da Ciclo Marketing e a gente vai falar aqui com o Nestor e com o Angel da Natura. Primeiro eu queria perguntar para vocês, Angel, o que você está achando do evento? Acho que não é a sua primeira vez, né, no evento da Ciclo. Não, infelizmente, infelizmente virem muitos. Eu gosto de ter vindo em todos. Infelizmente que já vinham muitos pela minha idade. Sou um dinossauro dessa parte logística. Dinossauro da logística? Dinossauro completo, cara. A idade, todos os cabelos brancos não eram dessa cor quando comecei a vir no ciclo. Mas acho que está muito bom. Acho que o que eu assisti hoje, isso continua mantendo a linha das outras vezes. Temas diversos, interessantes e bem atuais. Isso sempre ajuda você a despertar alguma mosquinha, alguma luzinha em algum lugar para você aplicar na empresa. Está muito interessante. Isso aí. E você, Nestor? A gente vê que cada vez que passa, os eventos estão cada vez mais cheios, cada vez mais com informações mais relevantes, né? Porque no Brasil a gente falava muito no básico, no arroz com feijão, né? Hoje a gente já fala muito em inovação, né? E a gente está vendo cada vez mais isso nos eventos. Exatamente. Eu acho que hoje está um evento completo, a full, e a gente vê muita inovação, muitas coisas diferentes. E assim como você falou, arroz e feijão, a gente está trazendo bife e chouriço para vocês aqui. Não, e o pior que sim, né? Gostamos muito do bife de chorizo argentino, né? Estamos trazendo todas as inovações que a gente apresentou no último Pit Stop, uma ferramenta que implementou na Natura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos, né? Acho que o Angel falou, a gente estava conversando agora mesmo, ele falou um pouquinho sobre alguns projetos. Queria que vocês falassem dos projetos, um pouquinho do futuro da Natura. Bom, eu cuido ultimamente mais da parte de infra, de CDs, hubs, e nesse ponto acho que a Natura está no top do mundo, né? A gente, por sorte, investimentos e a própria vocação da empresa, a gente tem construído hubs e CDs que são padrão mundial. Estamos recebendo visitas do mundo inteiro, ninguém mais precisa viajar lá fora para ver algo moderno nesses temas. Sem dúvida nenhuma. Mesmo o Brasil não tendo andado na velocidade esperada, então talvez nossos projetos estejam agora, não vamos correr mais tanto nos próximos anos, porque estamos bem capacitados. Acho que para tudo que ocorre estamos super bem capacitados, mas tem um porém. Estamos super capacitados para o que a Natura tem na sua vocação, que é a venda direta. Quando a gente começa, pontos? Hoje temos 1.800.000 consultoras, então a gente entrega uma porção de lugares. Mas quando a gente fala em lojas, que hoje temos 19, ano que vem vai ter mais, sei lá, 40, 50 lojas próprias, em CNs empreendedoras, que são um tipo de pedido diferente, em entregar para os nossos grandes redes de farmácias, Droga Raia, Onofre e outras, os pedidos têm um outro perfil. E nossos centros de distribuição já não se comportam bem e não foram apropriados. Nossas linhas de picking, tudo não são apropriadas. Então, a grande mudança agora é se preparar para esses negócios incipientes, que são pequenos, mas que serão importantes no futuro na multicanalidade, tipo internet. Tem 5 ou 6 mil pedidos por dia. É muito para muita gente, mas para nós é pouco, mas que dá trabalho diferente. E aí tem que começar a tratar isso no futuro imediato, né? E, Nestor, como é que entrega tudo isso, né? Na sua área, por exemplo? A minha área é mais a área de planejamento, a área de inovação de produto, como aterriza dentro do supply chain. E nesse momento é mais difícil porque a crise do Brasil obrigou a gente a ter mais evoluções de eficiência. A gente implementou o IP otimizador, que permitiu reduzir 30% a troca de linha, 30% na troca de linha, ou seja, maior eficiência para a fábrica, em um sistema que é bem nervoso. Como falava em outro evento, o pessoal, quando eu apresentei, falaram que a gente vive com muita adrenalina. Sempre. E aí outra coisa que a gente também buscou também a redução de inventários. A gente tem um nível de serviço muito excelente com as suas consultoras. Então a gente está quase com um 99% de fill rate, mas a empresa nos pediu ter uma redução importante de inventário e implementamos o Smart Ops, que também é da SAP, e isso nos permitiu reduzir. A gente muda a política a cada 21 dias, revisa todos os parâmetros, algo que é novedoso no mercado, e nos permitiu reduzir o inventário em 30%. Então é um aprendizado novo de tratar de seguir atendendo com um nível de excelência, mas cada vez com menos recursos. Nós estamos aqui com o Marcelo Mota de Viracopos, que acabou de fazer uma apresentação falando um pouquinho sobre a logística de Viracopos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, primeiro o que você está achando do evento. O evento é de fato uma oportunidade para a gente interagir com o setor de logística, né?
tão importante quanto o trabalho diário é esse contato profissional, a troca de experiência, o benchmarking que a gente faz de nós próprios, os ensinamentos, networking, isso é muito importante, tá? O desenvolvimento profissional e as ideias que a gente traz para o trabalho, elas vêm desses contatos, desses tipo de fórum, onde a gente tem essa oportunidade de trocar ideias com colegas, parceiros e gente que está à frente. Gente da área, né? Gente da área, seguramente. Queria que você falasse um pouquinho de todo esse processo de mudança e de inovação do aeroporto de Viracopos, que você falou de forma tão ampla ali na palestra, e tem uma mudança muito grande para nós que participamos, para nós que não só como carga, mas como passageiros, tem uma mudança gigante, né? Desde a iniciativa pública para a iniciativa privada. Eu queria que você falasse um pouco das mudanças. Não, houve de fato uma transformação. Ela começou com a filosofia e a estratégia empresarial. A experiência de voar por Viracopos tem que ser agradável, né? Então, para isso, a gente trabalhou em diversas frentes de trabalho. Capital humano, infraestrutura, tecnologia, né? Então, nós construímos um novo terminal, adequamos a infraestrutura, mas principalmente nós mexemos nos processos de atendimento ao cliente, tanto na área de passageiros quanto na área de carga, tá? Na área de passageiros, nós fomos escolhidos por 6 vezes o melhor aeroporto do Brasil na satisfação do usuário. E na área de cargas, nós recentemente, né, em março desse ano, recebemos o prêmio de 2º melhor aeroporto de carga do mundo na categoria dele. E isso nos mostra que o resultado que o caminho é esse. Os resultados estão aparecendo por toda essa transformação e inovação, tanto na área de infraestrutura, tecnologia e gestão. Nós estamos aqui com Ciro Fernandes, que é diretor de Supply Chain da Coca-Cola. Ciro, primeiro, parabéns, né? Acho que vocês ganharam o prêmio do Pit Stop, se não estou enganado, né? E vieram apresentar aqui o case do Pit Stop, que vocês ganharam no Pit Stop aqui no simpósio, correto? Exato, né? Então é interessante você fazer a mesma apresentação 2 vezes, né? Entendendo que o contexto mudou. Apesar da gente estar no mesmo ano, as coisas mudaram, né? A gente está se preparando para a retomada da economia. Enquanto a gente investe pesado em produtividade, a gente está pensando também no crescimento, porque ele vem. O quanto é importante um evento desse para uma situação como essa que nós estamos passando aqui? Eu acho muito bom, não só pelo network evidente que acontece nos cafezinhos, nos almoços da vida, mas também para você ter uma leitura do que está acontecendo. A gente sente a pressão que os clientes estão passando, sente a dificuldade dos fornecedores e aqui em off você consegue calibrar isso e ver como vai ser difícil a retomada, porque a retomada tem que ser integral, ponta a ponta, e a gente sente principalmente alguns fornecedores com problema de fluxo de caixa, com problema de solvência, e a gente tem que estar bastante atento para quando a retomada vier, a gente ter os parceiros adequados para abastecer o mercado, ganhar market share. Você falou na sua palestra sobre verticalização upstream. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, até que levasse para o nosso telespectador aqui, falasse um pouquinho do que é a verticalização upstream. Então, esse é um assunto que não é novo, né? Tem várias vertentes achando que o interessante é você se especializar. Agora, a partir do momento que você tem uma escala suficiente, é legítimo você querer trazer isso para dentro da sua casa. O nosso objetivo não era trazer nenhuma atividade especificamente para dentro do nosso sistema, mas sim buscar oportunidades de parceria com os fornecedores, de melhoria de margem, melhoria de processos, utilizando tecnologia. Então foi uma releitura de tudo que estava disponível para a gente buscar oportunidades. Foi um projeto de muito sucesso e que no final das contas não houve qualquer rompimento de contrato com os nossos fornecedores. Eles foram parceiros, entenderam a necessidade e colaboraram bastante para essa iniciativa. Olá, nós estamos aqui com a Adriana Bueno, que é gerente nacional de transportes da IP. Adriana, muito obrigado por participar conosco do programa Logística em Foco. Eu que agradeço.
Eu queria que você falasse um pouco do evento, né? Eu estou perguntando para todo mundo, né? Acho que a importância desse evento para o setor logístico brasileiro é informação, é networking. O que é mais importante para você nesse evento? Eu achei interessante a ideia e a construção do evento, né? Porque na verdade são vários eventos ao longo do ano. Esse evento ele acaba consolidando tudo que você visualiza nesses diversos eventos. Você pega vários segmentos dentro da cadeia de supply, então acho que permite para a gente estar fazendo atualização profissional, um excelente networking. Assim, eu, através desses eventos dos quais eu participo há alguns anos dentro da minha carreira, sempre me abriu portas para benchmarking, né, onde visitar outras empresas concorrentes ou não concorrentes, em conhecer o que está, de novo, de tecnologia, de processo, de operação, de modelo operacional, né? Então, eu falo que hoje a gente tem muito mais transpiração do que criação, então muita coisa a gente acaba copiando do mercado e adaptando para os nossos modelos de negócio e trazendo soluções mais quick wins para as nossas operações, como também estimula a gente para fluxos de inovação, né? Então acho que a gente tem o duplo ganho quando participa de eventos dessa natureza, né? E eu acho que o modelo de evento que a Isabel organiza sempre é muito vencedor nesse sentido, né? Porque tem as rodadas de inovação e tem as apresentações de case que contribuem bastante para o nosso crescimento e desenvolvimento profissional também. Sem dúvida nenhuma. Você comentou, sua responsabilidade na IP é pequena, né? Fala só um pouquinho, eu vou te perguntar até da premiação que vocês tiveram. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entrar na premiação. Qual é a sua responsabilidade na IP? Na IP eu faço toda a parte de operacionalização de frete com terceiro, eu cuido de frota própria, eu cuido de compras de frete e ativos logísticos, né? Então o meu escopo no que toca a operação logística, ele é bem abrangente, eu toco a operação nacional, a IP tem 5 unidades no Brasil, né? Sendo 2 no estado de São Paulo, 2 em Goiás e 1 na Bahia, e todos esses times que estão vinculados a essas 4 áreas têm reporte direto para mim. E aproveitando para falar um pouquinho, frota própria, né? Não é muito comum nas empresas, e você falou inclusive de uma premiação que vocês ganharam da Fenatran. Eu queria que você falasse um pouquinho. Para nós, a experiência de ter uma frota própria ela é bastante positiva, porque a gente tem uma operação específica para a nossa frota. Dentro do nosso frete CIF, né, a gente tem uma participação da nossa frota própria hoje, que ela é relevante nas nossas 3 principais unidades expedidoras, né, então Amparo, Simões Filho e Anápolis. A gente teve um prêmio dentro da Fenatran, que é o Prêmio de Transporte Responsável, com o melhor case de valorização de motoristas, que foi um case que tocou o nosso programa de remuneração variável, né, que ele tem todo um score baseado em indicadores que a gente captura com elementos como telemetria, né, que a gente faz toda a medição da qualidade da nossa operação no que toca a segurança, a dirigibilidade, né, condução do veículo, e aí a gente tem um score para cada um dos motoristas, eles caem em grupos de premiação e tem uma remuneração em valor atrelado ao teu salário, né? Nós estamos aqui com o Paulo da Liamasoft e o Arthur da Movimenta. Pessoal, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho aqui para o nosso telespectador sobre logística. Primeiro eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre o evento. O que vocês estão achando do evento? Que bom. Primeiro, esse evento ele já ocorre há alguns anos e o que eu destacaria de um evento como esse é a presença de tomadores de decisão e a discussão de assuntos que realmente podem mudar resultados de empresas. Então, em eventos como esse, eu mesmo já tive a oportunidade de iniciar discussões de projetos de transformação que trouxeram muitas melhorias, reduções de custo e uma transformação de fato para as empresas. A gente via, né, Paulo e Arthur, num passado próximo, aí, alguns eventos, eu já fui em alguns eventos, e a gente falava sempre ali a mesma coisa, né? O arroz com feijão, né, sem muitas novidades, as feiras de logística, inclusive, né, que você ia ali ficar vendo empilhadeiras, ficar vendo porta-pallet, né? E isso não dá para viver mais assim, né? Ou a gente está vendo aqui cada vez mais falando em inovação, sistemas, novas maneiras de se fazer as coisas. Eu acho que isso faz parte, né, desse evento também, que eu acho que é uma coisa muito legal que vem acontecendo, né? Os temas estão cada vez mais integrados ao negócio, né? Quer dizer, quando a gente fala em supply chain management, quando fala em logística, além, obviamente, de ser uma ciência em si, ela é cada vez mais determinante para a estratégia do negócio.
Então hoje, quando a gente ouve os nossos cases, a gente não ouve só a técnica, né, de como transportar, né, de como armazenar, mas como essas soluções ajudam o negócio a ser mais rentável, mais lucrativo, prover melhores serviços e melhores resultados para a empresa. Então eu acho que isso é muito importante. Aproveitando que nós estamos falando de inovação, cada vez mais de inovação, qual o nível de maturidade que as empresas brasileiras estão hoje para aceitar e para implantar esse nível de inovação no Brasil? Bom, essa pergunta é uma pergunta crítica e vale mais do que $1 milhão, com certeza. Então, o Arthur Hill e a Lemasoft e eu, nós, junto com a Ciclo, nós buscamos fazer uma identificação de quais são as melhores práticas em transporte no setor, em vários setores. Então, para isso, mais de 150 respondentes colaboraram com essa pesquisa e, a partir daí, a gente conseguiu ter um panorama e resultados que mostram exatamente o que você perguntou, o processo evolutivo de maturidade das empresas no Brasil. Vocês fizeram a pesquisa com que tipo de empresa? Com embarcador, com transportador? Foi essencialmente embarcadores. Né? Nós pegamos os principais embarcadores, grandes empresas que atuam no Brasil e que frequentam esses eventos que a gente está mencionando aqui, e fizemos um questionário, né, com 12 perguntas, procurando entender justamente como é que são os processos, como é que é a organização e a tecnologia dentro dessas empresas. Né? E aí a gente compilou esses resultados e apresentamos no último seminário de transportes. Acho que uma das coisas que nos chamou a atenção é que imaginávamos um certo nível de evolução e a gente foi surpreendido com a percepção de que as coisas estão mais evoluídas do que originalmente pensando, né? Principalmente em relação à organização. Um conceito importante dentro da organização de transportes é a centralização, seja do planejamento, seja da área de compras de frete, seja a área de operação. E os respondentes mostraram realmente uma tendência de já estar centralizado ou buscando essa centralização agora e no futuro próximo. E mais que vocês imaginavam? Na realidade, quando vocês fizeram a pesquisa, vocês imaginavam ter um resultado um pouco diferente? Né? Porque você comentou que foi até surpreendente algumas coisas que eles imaginavam que não estava no nível acima, né? E a gente está vendo que realmente está no nível acima, e se está no nível acima é que está funcionando de forma muito mais rápida, né? Está acontecendo de forma mais rápida. Vamos dar alguns exemplos disso. Então, está muito claro, acho que para todos no mercado, que as empresas elas têm uma pressão muito forte por aumentar a produtividade, reduzir custos, serem mais competitivas e, ao mesmo tempo, melhorar o nível de serviço. Então, esse é um grande desafio que praticamente todas as empresas, todas as indústrias passam. A grande questão é, quem não consegue medir, dificilmente consegue evoluir. Então, as empresas no Brasil, nos últimos anos, investiram muito em visibilidade, em ter um dado de melhor qualidade. Então, esse foi o primeiro movimento. Então, o próximo movimento, que essa era uma pergunta nossa, como as empresas conseguem ter essas informações e como que elas conseguem se planejar, não só do ponto de vista da estrutura organizacional que ela tem, do processo e da tecnologia para viabilizar isso. E o que nós constatamos é que uma parte dos respondentes colocaram que eles têm já um nível de centralização de transporte, de coordenação mais integrado, mais do que nós esperávamos. E os respondentes também afirmaram que eles têm iniciativas de instalação de ferramentas de programação em transporte e também de planejamento de transporte. Só para você ter uma ideia, cerca de 50% dos respondentes eles já têm iniciativas concretas de utilização de TMS ou de algumas funcionalidades de um TMS para apoiar o processo de programação de transporte. Quando a gente fala de planejar de forma integrada, planejamento de transporte, esse é um grande desafio. E todos colocaram que isso é um desafio e cerca de 30% colocou que existem iniciativas internas para implantação de processos de planejamento com utilização de tecnologia. Então, resumindo essa visão de tecnologia, a gente hoje, na minha leitura, temos profissionais com nível de maturidade cada vez maior. Isso dá para ver, eu acompanho esse mercado já há vários anos e essas empresas começam a entender o que o mercado tem a oferecer, olham para fora do Brasil também, trazendo melhores práticas e utilizando tecnologias, que são tecnologias cada vez mais globais. Nós
Nós estamos aqui com o Edson Nogueira, que é diretor de logística da Multilaser. Edson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, na verdade, né? Eu queria que você falasse um pouco do evento. O que você está achando do evento? Um evento muito legal, network e os cases apresentados é bom para todo o pessoal de logística, né? Porque isso faz com que a gente troque figurinhas, né? E saia crescendo cada vez mais daqui, com ideias novas, né? A gente vê que o nosso mundo é igual de todo mundo aqui, né? As dores são as mesmas, os sofrimentos, as alegrias, né? Então é bem gratificante daqui e faz muito bem para o crescimento da área também, né? Eu acho que está precisando mais eventos igual a esse para a logística mesmo, né? E vocês ganharam a premiação do varejo, né? No melhor do varejo. E eu queria que você falasse um pouco dessa premiação. Então, ganhei uma apresentação, reapresentei hoje novamente aqui. E falando sobre processos, qual a importância realmente dos processos na vida de uma empresa, né? E o quanto ele é importante numa crise. Né? Então nós saímos de 2014 de uma crise interna, não foi nenhuma crise política nem nada, foi uma crise da Multilaser, porque era uma empresa que sempre cresceu 30%, 40%, 50% ao ano e de repente não viu o crescimento. Né? Isso gerou um estresse tremendo na empresa e fez com que a gente em algum momento né? Nós estamos errados. E vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. Então, a gente teve o apoio da diretoria, né? E com isso, vamos lá, vamos rever os processos novamente, né? E fomos a cada etapa que a gente ia fazendo, a gente ia vendo a evolução, né? E tivemos ganho em todos os processos, né? Eu cito um que é o inventário, na verdade. Que é o mais tranquilo de todos, né? Na verdade, esse é o que garante não ter nenhuma ruptura nas vendas, né? Então, nós tínhamos uma taxa de uma acuracidade de 78%, hoje estamos com 99,9% de acuracidade. E nós criamos um inventário diferente, que é chamado seguidinha, que é assim, a pessoa conta e num processo normal você teria que abrir uma segunda contagem, e a outra contar e terceira contagem. Não, nosso sistema o que ele faz? Contou, deu errado, ele já abre uma contagem na hora para o mesmo operador. Então ele já vai ter mais atenção e já corrige. Com isso eu ganho um ganho de produtividade imenso, né? Outra coisa também é posição contada, é posição já certa para venda. Então, o nosso sistema, o que ele faz? Tem uma diferença a menos, ele direciona essa diferença para um outro estoque, né? E depois vamos atrás da diferença e deixa disponível para venda. Tá mais, ele olha para esse outro estoque, tem lá, ele já puxa, já deixa a posição correta. Então, isso teve um ganho de velocidade e produtividade imenso na operação, né? E também não teve mais ruptura nos estoques, né? E você falou, falando de inovação, né? A gente está ouvindo muitos cases, muita inovação, muita palavra inovação aqui nesse simpósio. E você falou de uma implantação que vocês fizeram, que é o Voice Pick, o Picking by Voice Mobile. Né? Isso. E vocês implantaram, fala um pouquinho. O que aconteceu? Revendo os processos, a gente estava tudo preparado já para trabalhar com o coletor. Tá. TI já tinha desenvolvido acho que uns 20% de todo o processo. Aí nós olhamos para o mercado, por que não fazer diferente? Por que não pensar diferente? Aí, vamos lá, o que tem de melhor aí? Ah, tem voz. Aí então vamos para a voz. Aí TI, nossa TI ficou muito doida da vida, que teve que refazer tudo, mas comparo a ideia e vamos para a voz. Ah, tá, beleza. Numa dessas idas e vindas com o fornecedor, nós fizemos uma contraproposta, né, para eles, e aí eles demoraram um pouquinho para responder, né? Aí o que nós falamos, pô, tem mais algo diferente aí fora de novo? Aí foi quando a gente se deparou com o Pick by Voice via mobile, né? Aí, opa, mobile, Multilaser faz smartphone, sim. Então por que não? Então aí fizemos o acordo com o parceiro, implantamos, somos a primeira empresa no Brasil a trabalhar com Pick by Voice via mobile. Hoje tive um ganho de produtividade de 30% só de início de startar, porque a pessoa trabalha com as mãos livres e os olhos livres, tudo livre, na verdade, né? Então, a velocidade da operação é muito grande. Sem contar aquilo que a gente não consegue mensurar, que é aquilo lá, o funcionário para conversar com o outro no meio do corredor, já não para mais. Então, esse é um outro ganho que a gente tem. E teve um acréscimo aí na operação de 40%. E garantiu, por exemplo, a gente está hoje, né, na verdade, sem precisar contratar.